Robert, professora de História, e a gente vai ver agora, no explicador virtual, sobre o governo do Juscelino Kubitschek. Bom, o Juscelino Kubitschek, eleito presidente nas eleições de 55, tendo João Goulart, o Jango, que depois vai ser também presidente, como vice-presidente. João Goulart era ministro, de Vargas. Vargas se suicidou, causou grande comoção. E aí, logo depois, primeiro assumiu o Café Filho, que era o vice-presidente. Nesse percorrer, nesse processo, entra depois o Juscelino. Durante o governo JK, isso daqui, gente, é um pequeno resumo do que foi o governo de Juscelino. O moderno e o novo refletiram-se também na cultura nacional. Nessa época surgiu a bossa nova na música popular brasileira, cujo termo tornou-se comum nos anos 60, simbolizando o que era novo e moderno. JK, como ele é conhecido, foi chamado de Presidente Bossa Nova, por seu espírito jovem e empreendedor, e foi cantado em versos pelo compositor Juca Chaves na música intitulada Presidente Bossa Nova. A canção fala de JK como um presidente risonho, simpático e original. Então, o Juscelino Kubitschek ele ficou muito marcado, por um jeito que seria mais brincalhão, era o presidente Bossa Nova, e principalmente pela construção e transferência da capital, do Rio de Janeiro, para Brasília. Mas não foi só isso que ele fez. Tudo fazia parte de uma política desenvolvimentista. O que ele queria, O nome, de desenvolver. No começo do seu governo, ele apresenta ao povo brasileiro o seu plano de metas. Então ele tem um plano de metas que tinha como lema 50 anos em 5. O que isso significa? Como se fossem um avanço de 50 anos, melhoria de 50 anos, que ele realizaria nesse período de 5 anos. Ele pretendia desenvolver o país em 50 anos em apenas 5 anos de governo. O plano consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente em infraestrutura, como rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústria. Então, essa era a principal questão dele. Então, o slogan era 50 anos em 5, uma política desenvolvimentista, plano de metas, investimento em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Vocês vendo que Vargas ele já começa essa preocupação em investir em indústria de base, na questão da industrialização. O Juscelino, quando entra, mantém, claro, vai além, dá um passo além, porque ele enfia esse plano, põe esse plano de metas, que seriam 50 anos em 5, continua nessa questão de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato do Juscelino priorizou investimento nos setores de transporte, de energia, indústria de base, os bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações, ao invés de você comprar, você tentar produzir aqui, então você substitui a importação, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançando seu plano de metas. O Brasil iria se desenvolver 50 anos em 5. Então, o que ele pensava na questão social? Ele achava que se você investisse, se a economia gerasse lucros como um todo, se você investisse em indústria, se você investisse em outros setores, em fortalecer a economia, quase que consequentemente você teria uma economia forte, o que geraria riqueza para o país como um todo. Essa charge aqui está refletindo um pouquinho isso, É uma forma crítica. Primeiro tem o povo aqui, O povo, você vê uma carinha como se estivesse pedindo alguma coisa, com o chapéu na mão, e aí ele está segurando o projeto dos automóveis, dizendo assim: primeiro projeto dos automóveis, depois você, tá? Como se quisesse dizer que ele estava mais preocupado na questão de implantar a indústria automobilística, na questão dessa modernização, do que de fato pensar no povo e nas necessidades que o povo tinha. O plano de metas, pensou em JK, gente, se perguntar fala rapidinho 2 coisas sobre o Juscelino.
Você vai pensar a construção de Brasília e você vai pensar isso, plano de metas 50 anos em 5. Pronto, já é o grande passo para você acertar, saber tudo que estão perguntando sobre o Juscelino para você. O plano de metas visava estimular a diversificação e o crescimento da economia brasileira, baseado na expansão industrial e na integração de todas as regiões do Brasil, através da nova capital localizada no centro do território brasileiro, na região do Brasil Central. Então, olha só, principais estradas da meta rodoviária. Aqui ele está com o mapa do Brasil, né? Uma das grandes coisas dele é essa questão da integração nacional. Não deixar as áreas mais tão isoladas, para fazer com que tivessem trocas intensas. Já aqui você vê governador Juscelino Kubitschek, binômio, energia e transporte. Então, muito preocupado com essa questão da energia, mas o transporte, a questão do carro, né, da indústria automobilística também ficou muito ligado ao presidente Juscelino Kubitschek. E aí, para ele poder, né, como é que ele vai fazer nessa política desenvolvimentista? Para ampliar o desenvolvimentismo econômico brasileiro, JK conseguiria impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessária uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressalta-se que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. Então o que ele vai fazendo? Grande emissão monetária, emite muito dinheiro, muita cédula, o que levou a altas taxas inflacionárias e empréstimos estrangeiros. Então nessa questão, nessa tentativa de você construir uma indústria, você fazer planos e tudo, ele começa a pegar muito dinheiro, aumentar o endividamento externo muito do Brasil. Uma outra coisa dentro dessa política desenvolvimentista dele, mas você vê como ainda está dentro dessa questão de binômio energia e transporte. Tanto que eu botei aqui, ó, são as duas figuras representando bem esse binômio, né? De um lado a energia, construção de hidrelétrica, e transporte, com a abertura de um monte de estrada. Se você tem automóvel, você precisa investir em lugares que o automóvel possa andar. Então, em rodovias. Construção da ferrovia Belém-Brasília e hidrelétrica de Furnas e Três Marias. E criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para tentar resolver os problemas relativos ao Nordeste. Gente, existe uma crítica muito grande ao Juscelino, no sentido de dizer que quando ele vai um país com a extensão territorial que tem o Brasil, deveria, ao invés de ter construído tanta rodovia, tanto lugar de investir tanto na indústria automobilística, que de repente a ferrovia, os trens, seria a melhor forma de integração. E foi muito pesado no governo dele esse investimento na indústria automobilística e também na construção da onde esses carros iriam passar. Então a gente vai ficando por aqui.